estamos chegando para mais uma aula, mais um encontro na nossa aula de história de hoje. Que bom estar recebendo vocês por aqui. Essa semana é uma semana importante para nós, que nós temos simulado, é isso mesmo. Na próxima sexta-feira nós temos simulados de humanas e de exatas, só lembrando para vocês, e vai cair aquela matéria que eu já tinha falado para vocês na aula anterior. Vai cair sobre a vinda da família real para o Brasil e sobre a independência do Brasil, que é o primeiro reinado do Dom Pedro I aqui no nosso território. Então, as duas matérias vão cair, vinda da família real e a independência do Brasil vai cair no simulado de vocês, tá bom? Podem já pegar esquema, pode pegar atividade, apostila para dar uma recordada. E na aula de hoje nós vamos finalizar essa parte então aqui do primeiro reinado sobre a independência do Brasil. Na aula anterior eu parei justamente no momento, que a questão que eles exigiam o Dom Pedro I também que voltasse para Portugal. Só para a gente relembrar, o Dom Pedro I é filho do Dom João VI, que já tinha ido para Portugal, por causa da Revolução do Porto que estava acontecendo. O Dom João VI deixou o Dom Pedro I aqui no poder, que era filho dele, para estar governando o Brasil, e com isso, então, ele se tornou o primeiro príncipe aqui do Brasil, o primeiro reinado, porque, como eu disse para vocês, a monarquia no Brasil é dividida em três partes. Primeiro reinado, que é o Dom Pedro I, o período regencial, que ficou entre o primeiro reinado e o segundo reinado, e depois vem o segundo reinado, que é o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I. Então, eles começaram a exigir a volta do Dom Pedro I também para Portugal, querendo que ele fosse para lá, ameaçando realmente invadir o Brasil, fazer algumas perseguições aqui com relação a ele. E quando foi então, no dia 9 de janeiro de 1922, foi decretado o Dia do Fico, que eu expliquei para vocês na aula anterior. O que seria o Dia do Fico? Aquela frase famosa do Dom Pedro I, se é para o bem de toda a nação brasileira, diga ao povo que eu fico aqui no Brasil, para estar representando e para estar então, dando seguimento então ao seu governo. Foi chamado então o Dia do Fico, e isso no dia 9 de janeiro de 1822. Mas no mesmo ano, em 1822, precisamente no dia 7 de setembro, esse laço entre Portugal e Brasil vai se desmanchar, vai desfavorecer e o Brasil começa então a se tornar independente, que foi o que a gente comemorou agora no dia último 7 de setembro, que é celebrado e comemorado aqui no Brasil a independência do país. Então vamos continuar então a entender como tudo começou esse processo aí. Quando ele decretou então o Dia do Fico aqui no nosso território, algumas mudanças, algumas medidas ele teve que tomar. Isso Dom Pedro I. A primeira coisa foi nomear José Bonifácio, que era o braço direito, que eu apresentei para vocês na aula anterior, como para administrar um ministério para estar ajudando ele então a governar o Brasil. Depois teve a expulsão das tropas portuguesas aqui do nosso país, tropas que estavam representando o rei aqui no Brasil, e foi feita então uma nova Constituição. O que seria uma nova Constituição? Você sabe que o nosso país, aliás como todos os países, rege uma Constituição que a gente tem que obedecer. Nós temos os nossos direitos e também temos os nossos deveres, não é isso? E essa nova Constituição, o Dom Pedro I deu muito privilégio, principalmente na questão do Brasil caminhar e começar a querer se tornar um país independente. Essa nova Constituição visava muito essa questão também, que foi muito importante e claro que depois veio a ser concretizada aí meses depois. Então, foram as primeiras medidas que ele tomou então depois do Dia do Fico. Parece que deu mais ênfase, mais poder para ele, dizendo assim, opa, quem manda aqui sou eu Dom Pedro I que manda aqui e não vocês querendo que eu volte para Portugal. Parece que isso deu mais ânimo com certeza para ele aí, tá bom? E quando foi então no dia 7 de setembro de 1822, veio acontecer então a independência do nosso país, a independência do Brasil. A independência do Brasil, como disse para vocês, começou desde lá atrás, na Confidência Mineira, com o Tiradentes, que começou aqueles movimentos revolucionários, com a Juração Baiana, vários movimentos crescendo, até mesmo a Revolução Pernambucana, para chegar de fato então na independência. A imagem que vem na nossa cabeça quando a gente fala em independência do Brasil, a gente imagina o Dom Pedro I, em cima do seu cavalo, às margens do Rio Ipiranga, lá em São Paulo, gritando, independência ou morte. Mas por que ele fala essa frase, então, independência ou morte? Justamente porque ele tinha duas opções. Ou ele tornava o Brasil um país independente, ou morria muita gente aqui. Porque, mais uma vez, chegou um decreto, uma carta
aqui no Brasil falando se ele não voltasse imediatamente para Portugal, as tropas portuguesas iriam invadir o Brasil e ia matar muita gente. Foi uma ameaça feita por Portugal. Então ele não estava, né, lá no Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil naquela época, né, porque o pai dele tinha transferido para lá, ele estava em São Paulo e às margens do Rio Ipiranga, então, ele decreta e faz então a independência do Brasil. E é justamente esse vídeo que eu queria que vocês acompanhassem, como que foi então essa independência do Brasil, né? Que é um trecho de um filme bem interessante que eu queria que vocês assistissem e logo depois quero comentar com vocês aqui alguma coisa relacionada depois da independência. Vamos acompanhar. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai, canalhas, parasitas, cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Bacana, né? Esse filme resume pra gente aí, né, o momento exato que ele decreta então a independência do Brasil, né? Independência ou morte, né? Essas duas frases ficaram famosas aí do Dom Pedro I, né? A do Dia do Fico e da Independência. Mas nem tudo são flores, né? Teve alguns estados aqui no Brasil que não aceitou de cara a independência do Brasil, não, e queria que o pai dele, Dom João VI, voltasse para cá. Foi o Norte e o Nordeste, tá? O Norte e o Nordeste, que são duas regiões aqui do nosso país, eles queriam manter a fidelidade ao Dom João VI, então não queria que o Brasil se tornasse independente. Então não aceitou de cara essa independência, não. Mas depois os anos foram passando e eles tiveram que aceitar.
Ah lá, Dom Pedro I contratou mercenários para combater a resistência desses estados lá no Nordeste e lá no Norte, porque eles ficaram realmente resistentes e não queriam de maneira alguma aceitar a independência do Brasil com relação a Portugal. E ele contratou então esses mercenários. O que seria um mercenário? Que são pessoas pagas que vai lá fazer a manipulação, tentar converter o caso com relação ao Norte e ao Nordeste aqui do nosso país. Então vamos continuar então? Logo depois da independência do Brasil, foi criado o hino de independência, né? Nós temos o hino nacional, que é muito cantado aqui no nosso país, aqui no dia 7 de setembro cantou muito, e principalmente também um hino da independência do nosso país, que foi feito logo depois que foi decretada então a independência do Brasil, que até no vídeo que vocês acabaram de ver, no finalzinho aí toca um pedacinho da música do hino da independência. Então, logo depois foi feito o hino da independência, e essa aqui era o brasão que era usado quando o Brasil se tornou independente referente a Portugal. Então, Brasil, bandeira, brasão, já teve várias fases, né? Várias fases, e essa aqui era a fase do brasão na época da independência do Brasil, o hino de independência então, que foi criado. A nova Constituição, que foi criada então, 2 anos depois da independência, a independência aconteceu em 1822, em 1824 teve uma nova Constituição, onde falava dos direitos e dos deveres do cidadão aqui no Brasil, o que eles tinham que fazer para ter um bom comprometimento, para ele se tornar um bom cidadão, onde ele pudesse ir e vir a hora que ele quisesse, sem nenhum problema e sem nenhuma alteração. Então, a nova Constituição em 1824. Essa nova Constituição ela levou o nome de Constituição da Mandioca. Por quê? Porque era calculado uma renda mínima para o cidadão aqui no Brasil. E como que era feita essa renda mínima? A renda mínima era equivalente de 150 alqueires de farinha de mandioca. E para ser eleito deputado, para estar ajudando o Dom Pedro I aí, tinha que ter mais de 500 alqueires de farinha de mandioca plantada, ou seja, a quantidade certa de mandioca plantada para se tornar um membro da administração do Dom Pedro I. E essa nova Constituição ganhou Constituição da Mandioca, porque calculava quem tinha poderes, quem não tinha, através da plantação da mandioca. Geralmente eram pessoas ilustres, pessoas que tinham poder e pessoas que tinham bastante terras, que compartilhavam então dessa nova Constituição aqui no Brasil, ok? Continuando, vamos falar da Noite da Agonia. O que foi a Noite da Agonia? É onde eles fecharam o prédio, E que prédio que era esse aí? Era onde o Dom Pedro I administrava o Brasil, E conseguiram então implantar essa sua Constituição, afastando então as camadas populares e o processo político somente a elite poderia estar dando opinião. Então essa Constituição, ela veio favorecer a elite e não o povo, os populares da época, que foi chamada então Noite da Agonia, onde eles fecharam o prédio e decretaram a partir daquele momento que somente a elite poderia estar interferindo no governo então do Dom Pedro I aqui, chamado então Noite da Agonia. O poder moderador é falado por quê? O que seria um poder moderador? É quando um rei, ou um príncipe no caso aí, só ele que podia vetar as leis, só ele que podia estar dando a palavra final. Tinha as pessoas que estavam em suas voltas, ajudando, tinha sim, mas a palavra final era dele, ele mandava e desmandava. Isso chamava poder moderador. Aconteceu também nesse período a Confederação do Equador. O que seria a Confederação do Equador? Foi um movimento político revolucionário que aconteceu aqui no Nordeste do Brasil, precisamente porque o Nordeste e o Norte não estavam aceitando a independência por parte do Dom Pedro I. E com isso, então, chamou então Confederação do Equador, no qual teve atritos entre o Brasil, Dom Pedro I, e o Nordeste aqui do nosso país, ok? São movimentos que aconteceram nessa época também. Voltando aqui, antes da gente finalizar lá, aumento da dívida externa, foi nessa época que o Brasil começou a pedir muito empréstimos e dinheiro para outros países, que a dívida externa do Brasil aumentou, e com isso causou um pouco de insatisfação por parte da população com relação ao Dom Pedro I. Boa parte da população achava que o Dom Pedro I não poderia fazer esses empréstimos, não poderia estar pedindo empréstimos para outros países, que isso só ia complicar a situação então do nosso país. Então teve essa insatisfação então por parte da população aí, tá bom? Logo depois do governo Dom Pedro I vem período regencial, enfim, mas isso a gente vai aprofundar então nas próximas matérias, ok? Bom, sobre a independência do Brasil, sobre essa primeira parte aí do governo Dom Pedro I, era isso que eu queria passar para vocês, ok?
E chegou a hora da nossa hora da revisão. É onde a gente vai fazer aí, né, uma revisão de tudo que a gente estudou aí sobre essa matéria do primeiro reinado, essa matéria sobre a independência do Brasil. Então, papel e caneta na mão e vamos anotar as perguntas sobre o hora da revisão agora aí, ok? Vamos lá então, primeira pergunta. O que foi o dia do fico? O que foi o dia do fico? Fácil, viu, gente? Pode responder com as suas palavras, do seu jeito, sobre o seu entendimento, o que foi então o dia do fico, ok? Próxima pergunta. Como ocorreu a independência do Brasil? Com as suas palavras, do seu jeitinho, né? Através do vídeo que a gente viu, através da minha explicação, como que foi o processo e como então, de fato, então, ocorreu a independência do Brasil? Essa é a pergunta de número 2. Próxima pergunta é uma de múltipla escolha. E a pergunta é o seguinte, ó. No começo do primeiro reinado brasileiro, o principal objetivo de Dom Pedro I foi... Qual foi o principal objetivo dele? Letra A, aumentar o trabalho escravo. Letra B, explorar ouro e minerais. Letra C, tomar as reservas dos índios. Letra D, escravizar os índios. Ou a letra E, consolidar a independência no país. Então, qual que era o principal objetivo, então, do Dom Pedro I, quando ele assumiu, então, o Brasil, tá bom? Então, marque e escreva para a minha resposta certa. Próxima pergunta. Nas lutas conhecidas como Guerra de Independência e no reconhecimento externo da independência do Brasil, o Brasil foi auxiliado por quem? Letra A, França. B, Espanha. C, Itália. D, Estados Unidos. Ou a letra E, Inglaterra. Qual país que ajudou e favoreceu o Brasil, então, nessa luta da independência? Tá bom? Outra pergunta. O que foi o poder moderador? Que eu acabei de explicar para vocês. O que foi o poder moderador, que é essa pergunta agora de número 4. Tá aí, meninos, né? Tivemos aí, né, a oportunidade de estudar hoje, na nossa aula de hoje, sobre o primeiro reinado, né, e o processo, então, de independência do Brasil. Então, por hoje, vocês vão fazer para mim, nesse restinho de aula, o Hora da Revisão. Capriche nas respostas aí, que esse Hora da Revisão de hoje serve como auxílio e resumo para vocês estarem estudando para o simulado, então, de sexta-feira, ok? Só lembrando mais uma vez, matéria do simulado, vinda da família real para o Brasil e o primeiro reinado junto com a independência, que a gente acabou de estudar agora, ok? Então, vou ficando por aqui. Espero vocês, então, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, tá bom? Então, bom restinho de aula para vocês e até a próxima aula.